Pessoal, então, para a gente dar continuidade ao assunto que nós estávamos vendo, para continuar fazendo a promoção de conforto e segurança do paciente, além de todas as técnicas de higienização corporal que nós já aprendemos, a gente vai dar sequência lá na página 55 do livro e a gente vai acessar agora os protocolos básicos de segurança do paciente. Primeiro, para que a gente entenda o que é um protocolo. O protocolo é um documento escrito normalmente por profissionais da área da saúde, né, relacionados à especialização que eles têm em determinado assunto. E esses protocolos, eles vão dar diretrizes, ou seja, eles vão dar um passo a passo e uma sequência do que deve ser feito para que qualquer profissional da área da saúde siga e consiga realizar um cuidado, por exemplo. Então, aqui nós temos protocolos básicos para a segurança do paciente, e aí sempre vocês vão ouvir essa palavra aqui durante o atendimento. A gente precisa zelar pela segurança do paciente, tá? Em relação ao quê? A identificação do paciente, a prevenção de lesão por pressão, a segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, em relação a uma cirurgia segura, prática de higiene das mãos em serviço de saúde, prevenção de quedas. Então, todos esses são procedimentos, né, são protocolos básicos para que a gente consiga manter a segurança do paciente. Então, vai lá na página 55 do volume 1 do livro e acompanhe item a item. Bom, o primeiro item que a gente vai ver é a identificação do paciente. Eu cheguei a comentar com vocês em aula ainda, quando a gente estava em aula presencial, e ele é sim um dos protocolos básicos de segurança do paciente. Então tá aqui segurança para que vocês não esqueçam. O que é a identificação? É sempre conferir o nome do paciente. Mas vejam, existem pacientes com o mesmo nome. Então a gente precisa sempre conferir dois aspectos, que na verdade a gente não chama de aspecto, a gente chama de indicador de segurança. O que seria esse indicador? Duas coisas que são básicas para aquele paciente que dificilmente vão se repetir para que ocorra um erro entre um paciente e outro. Então, os dois indicadores de identificação do paciente são nome completo e data de nascimento desse paciente. Isso, gente, é em um hospital. Outros hospitais, diferentes hospitais, podem adotar indicadores diferentes. Alguns podem adotar o nome completo e o número de registro, outros podem adotar o nome e o número de identificação hospitalar do paciente. Isso vai depender da instituição, mas o que é básico que a gente saiba, que é necessário ter pelo menos dois indicadores de identificação. Nós aqui para a aula vamos adotar o nome completo e a data de nascimento do paciente como indicador de identificação do paciente. Bom, quando que a gente ou como que a gente confere a identificação do paciente? É através da pulseira de identificação, como nós estamos vendo aqui. E sempre que a gente for realizar um procedimento, é importante que eu a confira. Ah, professora, mas eu já conheço o paciente. Bom, eu expliquei para vocês, por mais que a gente conheça, isso é para a segurança do paciente que isso seja conferido. Então, tem que ser conferido antes da realização de um procedimento, por exemplo. E eu vou conferir o quê? Como eu disse, dois indicadores, nome e data de nascimento, como vocês estão vendo aqui. Se eu tiver com uma prancheta de prescrição de medicamento, eu preciso saber se esta prancheta é deste paciente. Então, antes de administrar o medicamento, eu faço a conferência do cabeçalho dessa prescrição e vejo se lá tem o mesmo nome que consta aqui. Se eu não tiver uma prescrição em mãos, o paciente vai me relatar. Eu pergunto a ele: Senhor, boa tarde. Meu nome é Cecília, eu sou auxiliar de enfermagem, vou fazer o atendimento do senhor hoje. Vejam, primeiro eu me identifico para ele, depois eu pergunto: o senhor poderia confirmar para mim o seu nome e a sua data de nascimento? Enquanto o paciente fala, eu faço a conferência na pulseira do nome e da data de nascimento. Então, o primeiro protocolo básico de segurança do paciente é a sua identificação.
tá? Então, todo paciente internado deve portar uma pulseira de identificação. E aí vocês vão lembrar que na aula, alguns falaram assim, ah, professora, mas lá no Manda Aqui não tem. Eu já vi muitos pacientes no pronto-socorro sem pulseira. Dependendo do local onde esse paciente está internado, se for um local transitório, pode ser que ele não tenha, mas é nosso dever nos certificar se realmente não é para ter. Então, se o paciente está lá naquela clínica de internação, como eu mostrei para vocês antes, que o lugar de internação do paciente é, por exemplo, uma clínica cirúrgica ou uma clínica médica. Se esse paciente está internado lá, significa que ele vai passar mais de 24 horas lá. Se ele vai passar mais de 24 horas, é importante que ele porte isso daqui, uma pulseira de identificação para garantir que tudo o que seja feito nele seja feito com segurança. Bom, o segundo protocolo básico para a segurança do paciente é a prática de higiene das mãos no serviço de saúde. Então, nós já vimos aqui que é de extrema importância a higienização das mãos. E quando que vocês vão higienizar as mãos? Lembrem, tem sempre 5 momentos que são cruciais para a higienização das mãos. Antes da realização de qualquer procedimento, depois, imediatamente da realização de qualquer procedimento, antes de entrar em contato com o paciente, depois de entrar em contato com o paciente ou algum fluido corporal dele. E o quinto é antes e depois, lógico, de entrar em contato com qualquer objeto próximo ao paciente. Então, tudo o que for feito em relação ao paciente, é importante que a gente siga esse protocolo básico de segurança, que é a prática de higiene das mãos. Aí vocês vão para o estágio e vão falar assim para mim depois quando voltarem. Ah, mas lá os médicos não lavam a mão. Eles vão fazer o exame físico do paciente, encosta no paciente, depois encosta na prancheta e não realiza a higiene das mãos. Veja, um protocolo, ele é para ser seguido por qualquer profissional da saúde. Agora, a gente consegue garantir que todos façam? Não, mas a gente consegue se responsabilizar pelas próprias ações. Então, eu não quero que vocês façam diferente do que está escrito aqui. Higiene das mãos é para a segurança do paciente, ou seja, ele vai sair do nosso cuidado, da instituição a partir do nosso cuidado, sem nenhum problema adquirido no hospital. Ele vai entrar com um problema, nós vamos ajudá-lo a resolver esse problema, vamos reabilitá-lo para a sociedade e ele sairá de lá sem adquirir qualquer outro problema. E um protocolo básico para isso, para garantir que isso aconteça, é exatamente isso daqui, a prática da higiene das mãos em momentos adequados e pertinentes para isso. Bom, outro protocolo básico de segurança do paciente, que esse eu ainda não comentei e nós veremos agora, é um que se diz protocolo para prevenção de quedas. Porque todo paciente institucionalizado ou internado, como vocês preferirem falar, ele tem este risco por muitas razões. O paciente, quando ele fica internado, dificilmente ele ficará sem uma prescrição medicamentosa. E a maioria dos medicamentos, principalmente antihipertensivos, analgésicos, são medicamentos que podem mexer com o sistema nervoso central do paciente ou com a fisiologia e proporcionar a ele um desequilíbrio a ponto que ele possa sofrer uma queda, por exemplo. Então, a queda aqui do desenho que vocês estão vendo, ela está sendo representada porque a pessoa não suou, não segurou o corrimão para subir a escada e caiu. Mas na unidade de atendimento ao paciente, isso pode acontecer de outras maneiras, assistenciais, né, por falta de assistência, como a gente pode colocar. Eu trouxe aqui para vocês algumas situações em que o paciente sofre o risco de ter uma queda. Então, por exemplo, nessa primeira situação, é importante que a gente sempre siga as recomendações e orientações da equipe profissional que está cuidando do paciente. Então, é importante a gente deixar claro para o paciente que ele tem que seguir nossas recomendações. Uma recomendação bastante clara que alguns não seguem é: senhor, o senhor não pode se levantar da cama sozinho. É necessário que o senhor acione a campainha e chame alguém da enfermagem. Por quê? O senhor toma alguns medicamentos que podem baixar sua pressão. E se o senhor se levantar, o senhor sofre uma queda de pressão e aí cai. Reparem que essa explicação que eu dei não demorou muito tempo. Eu aposto que se a gente for contar aqui em tempo, deve ter demorado uns 2, 3 segundos.
mas é o suficiente para esclarecer para o paciente o porquê que ele não pode se levantar sozinho. Então, eu garanto que esse paciente estará orientado em relação ao risco que ele tem. Por isso que é importante que a gente faça essa orientação, tá? Bom, a gente vai orientar e aí a gente vai ter algumas ações que também ajudam a prevenir a queda, como por exemplo, manter a cama na posição baixa, com as grades sempre elevadas. Quando eu digo que é na posição baixa, é descer a cama aqui, ó, até que ela fique bem rente ao chão ou o mais próximo do chão possível. Porque caso esse paciente não siga as nossas recomendações aqui de não se levantar sem a nossa ajuda, sem o nosso auxílio, ele estará o mais próximo do chão possível, ao ponto de talvez, a hora que ele tentar se levantar sozinho, ele não provoque a queda do próprio corpo. Bom, a gente vai ter que se assegurar que o chão esteja sempre seco e livre de obstáculos. Então, eu levei o paciente para realizar um banho de aspersão. A hora que eu voltei com a cadeira higiênica, o caminho entre o banheiro e a cama ficou molhado. Eu posso permitir que ele fique molhado? Não, nenhuma hipótese. Eu tenho que solicitar que o pessoal da limpeza, da higiene, da hotelaria limpe aquele local para que não fique molhado. Por quê? A gente sabe que o paciente pode se levantar sozinho e aquela água pode servir de obstáculo para que ele caia. Ou eu deixei uma escadinha para facilitar a subida do paciente aqui. Ou tem um par de chinelos no chão. Tudo isso é obstáculo e faz com que, se o paciente levante-se sozinho, ele pode sim sofrer a queda a partir do atrito com estes objetos. Então, a gente precisa manter sempre o quarto livre desses objetos. Outra coisa é orientar o paciente que ele evite caminhar sozinho e peça sempre ajuda de alguém. Nesse caso, pode ser a enfermagem, um acompanhante, o pessoal da fisioterapia. Por quê? Se o paciente já é idoso, já tem dificuldade de marcha, ou seja, ele já anda com dificuldade, é importante que tenha sempre alguém acompanhando ele para que isso não aconteça no meio do corredor, por exemplo, para que a queda não aconteça no meio do corredor. Outra coisa que a gente pode ter de ação para evitar uma queda é utilizar a luz auxiliar durante a noite. Então, eu vou dar boa noite para o paciente e saio do quarto. Eu não posso deixar o quarto completamente apagado, com as luzes completamente apagadas, ou seja, o quarto completamente escuro. Por quê? Se de repente dá vontade desse paciente fazer xixi e ele não acha a campainha, ou a campainha está quebrada, o acompanhante está dormindo, ele não consegue acordar o acompanhante e ele se arrisca a levantar sozinho, é necessário que ele consiga enxergar o caminho para que ele consiga se direcionar com segurança até o banheiro, por exemplo, ou que ele consiga, através da baixa luminosidade que seja, né, encontrar a campainha para chamar o pessoal da enfermagem. Bom, usar calçados com solado antiderrapante. É claro que a gente sabe que a gente vai atuar, vocês principalmente agora no estágio, irão participar do atendimento de pacientes com poder aquisitivo baixo. A gente sabe que vocês farão estágio em hospitais públicos, mas mesmo assim é importante que a gente oriente esse paciente, porque às vezes aquelas rasteirinhas que eles trazem de madeira tem o solado sem aquele adesivo antiderrapante. Então a gente orienta, olha, traga um chinelo havaiana, um chinelo de borracha, porque isso pode ajudar o senhor a caminhar melhor. Se o senhor preferir, tiver condições, venha com tênis, traga um tênis para na hora que o senhor for caminhar, facilite a marcha. Então, toda essa orientação tem que ser dada durante o atendimento do paciente. E quem dá essas orientações somos nós. Olha lá, manter a campainha e objetos de uso pessoal como celular, relógio ou outros pertences do paciente sempre próximo à cama. Isso vai evitar que esse paciente se levante e corra o risco de sofrer uma queda. Então a gente sempre procura deixar o quarto com estes objetos próximos para melhorar a segurança desse paciente. Bom, como eu disse anteriormente, algumas medicações podem provocar tontura e queda, então é importante que eu faça a leitura da prescrição médica desse paciente, caso eu veja um antipertensivo, um analgésico, um antidepressivo
ou qualquer medicamento que atue no sistema nervoso central do paciente, que eu oriente, senhor, o senhor faz uso de medicamentos e esses medicamentos podem fazer com que o senhor sofra uma queda na pressão arterial, ou pode ser que esses medicamentos façam com que o senhor fique com mais sono ou com os movimentos mais letárgicos, e eu tenho que orientar que o senhor não fique caminhando sozinho, que o senhor não se levante sozinho, porque o senhor corre o risco de cair. Então, é importante que essa orientação rápida seja sempre reforçada diariamente no nosso cuidado. Então, a gente se apresenta sempre, a gente explica sempre todos os procedimentos e é importante que a gente reforce, tanto com o paciente como com sua família, isso daqui, as orientações sobre as medicações que ele utiliza. Bom, é importante que a gente ensine o paciente a se levantar e sempre que possível a gente acompanhe. E caso não seja possível, que a gente use o acompanhante desse paciente a nosso favor, né? Então, orientar. Como é que faz para eu acompanhar uma pessoa que, como nessa foto aqui, ó, está com o braço e com a perna imobilizados? Então, é importante que eu oriente esse acompanhante para que ele saiba fazer isso de uma forma que ele não prejudique o paciente, que ele não faça o paciente ter dor e que ainda assim eu garanta a segurança do paciente, prevenindo a queda dele nesse transporte. Existe também, bom, então, desculpa pessoal, só voltando, em relação, deixa eu voltar, isso, então em relação à prevenção de quedas, é importante que a gente fique atento a todos esses pontos que eu coloquei para vocês. Então, na somatória aqui, ó, são 3, 6, 9 pontos de atenção para prevenção de queda do paciente. Anotem com bastante atenção, estudem, façam a conexão disso com o cuidado, porque isso é questão de prova, certo? Bom, finalizamos então o protocolo de prevenção de quedas. A gente vai agora só entender rapidamente o protocolo de cirurgia segura. Eu não vou dar ênfase a esse protocolo nesse momento, porque vocês terão uma matéria de centro cirúrgico, e lá na matéria de centro cirúrgico é bastante abordado esse tema com vocês. Vocês terão bem detalhado o protocolo de cirurgia segura, que basicamente é: todos os profissionais envolvidos têm uma parcela de responsabilidade nesse protocolo. Então, não é só o pessoal que atua lá no centro cirúrgico. O pessoal que está na pré-cirurgia, ou seja, o paciente está lá no quarto comigo e ele vai operar, eu também tenho responsabilidades sobre esse protocolo de cirurgia segura, que é nada mais do que alguns pontos que eu vou colocar aqui para vocês, ó. Eles estão como marcação do sítio cirúrgico, que garante que a cirurgia seja feita no local correto. Então, antes do paciente ir para o centro cirúrgico, eu que estou lá na clínica cirúrgica atendendo ele, tenho que garantir que o médico passe no quarto e demarque, ou seja, coloque um X, um círculo, um alvo. Isso aí vai depender do protocolo institucional. Mas este local deve ser marcado principalmente e, na verdade, exclusivamente em órgãos que sejam duplos no nosso corpo. Então, nos membros superiores, nós temos 2. Ele tem que demarcar um. As mamas, temos 2. Tem que demarcar. Pernas, também 2. Tem que demarcar. Todo local, região ou órgão que seja duplo, é importante que o médico demarque. Então, rins, nós temos 2, o médico tem que demarcar o lado. Então, é lógico que ele não vai marcar o rim, mas o local, né, da região das costas, que fica do lado do rim que ele vai operar, tem que ser demarcado. Então, sempre gravem isso. Isso é responsabilidade nossa lá da clínica antes do paciente ir operar. Bom, termo de consentimento. É importante que o paciente assine um documento que ele esteja ciente, né? Que por isso que é um termo de consentimento, que ele esteja ciente de tudo que vai acontecer na cirurgia dele e de tudo que vai acontecer na anestesia dele. Então, isso tem que ser feito lá na clínica com a gente antes do paciente ir para o centro cirúrgico, para garantir que ele, o paciente e toda a sua família esteja ciente de tudo que vai acontecer com ele nesse processo de cirurgia.
a avaliação do paciente. Então, é necessário que a enfermagem faça uma avaliação perioperatória e que o anestesista também faça uma avaliação pré-anestésica antes desse paciente ir lá para o centro cirúrgico. Tudo isso garante que o paciente tenha uma cirurgia segura. E isso faz parte do protocolo básico de segurança do paciente. Qualquer local que vocês forem aqui do Brasil, e eu digo que isso também pode ser mundial, tá? Porque esse protocolo de cirurgia segura é mundial. Em qualquer país do mundo, sempre terá esses itens para serem efetuados, executados. Então, em qualquer lugar é importante que isso aconteça. E quem garante, mais uma vez, nós, que estamos lá no centro cirúrgico e estamos antes, aliás, lá na clínica cirúrgica, né? E nós vamos garantir que isso aconteça antes que o paciente vá para o centro cirúrgico. O paciente, quando ele vai depois que ele operou, né? Certamente ele vai para a sala de recuperação anestésica ou para nossa unidade de internação lá na clínica cirúrgica de volta. É importante que a gente tenha uma comunicação efetiva com esse paciente. Então, é lá que nós vamos esclarecer todas as dúvidas dele em relação ao processo que ele passou, em relação a como será a sua recuperação, quais os medicamentos que ele vai ter que usar daí em diante, como será feita ou realizada, né, por nós ou por ele a troca do curativo. Então, todas essas orientações ainda fazem parte da cirurgia, embora ele já tenha operado. E também é nosso papel lá na clínica cirúrgica, quando nós recebemos o paciente de volta do procedimento. Bom, então, em relação à cirurgia segura, são esses 5 pontos. Deixa eu contar para ver se são 5 mesmo. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Peraí que eu perdi a conta. 1, 2, 3, 4. 4 pontos que vocês devem saber em relação à cirurgia segura. Também é questão de prova, então se liguem e anotem aí, pessoal. Saindo do protocolo básico de segurança do paciente em cirurgia segura, nós entramos no outro protocolo relacionado à segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos. Então, para que a gente faça uma medicação com segurança, é importante que a gente siga este protocolo de segurança de prescrição, uso e administração de medicamentos, que acontece em que fase? Em todas elas, desde a hora que o médico faz a prescrição médica até a hora que a farmácia libera o remédio para o profissional, até a hora que o profissional realiza ou executa a administração. E todos esses passos são nossa responsabilidade também. É lógico que não diretamente. Quando o médico prescreve um medicamento em dose ou um medicamento errado, é lógico que é ele que vai errar, mas até chegar em nós também temos uma coparticipação e devemos bloquear uma ação errada, caso a gente perceba que ela esteja errada. Na dispensação, a mesma coisa. O médico prescreveu um medicamento antipertensivo de 50 miligramas. A hora que eu cheguei na farmácia, eu solicitei o medicamento antipertensivo de 50 miligramas e o rapaz da farmácia me liberou de 100 miligramas. Se eu faço, ou seja, se eu administro esse medicamento sem conferir, a responsabilidade de administração é minha, embora aqui tenha sido dispensado errado. Então, nós, na assistência na ponta, temos a responsabilidade de todos participar, né? Coparticipar de todos os processos. Então, administrar um medicamento não é simplesmente diluir e fazer. É importante que eu saiba o que é o medicamento, qual a sua ação, quais as suas reações adversas, quais as doses para um paciente adulto, para saber se o que o médico prescreveu está dentro do recomendado para um adulto. Eu preciso saber quais as possíveis reações que o paciente pode ter, tanto positivas quanto negativas em relação àquele medicamento. Então, nós temos que estar atentos a todas estas ações antes da simples administração de um medicamento. Então, eu sei que agora
desse momento para vocês é complicado pensar nisso, porque vocês ainda não têm nem a prática. Então vocês pensam assim, nossa, então além de ter que me preocupar com a prática propriamente dita, eu tenho que me preocupar com todo o resto? Sim. Além de se preocupar com a prática, que é uma coisa que o próprio nome diz, vocês só terão quando praticarem, é importante que vocês saibam toda a teoria. Então agora, pessoal, é um momento crucial para que vocês saibam de cor e salteado toda a teoria, porque daí quando vocês chegarem lá na prática propriamente dita, lá no estágio, vocês terão só um problema a enfrentar, que será a prática, né? A técnica que vocês ainda não terão. Só que a teoria tem que estar na ponta da língua, isso é inevitável. Então, protocolo básico de segurança em relação à prescrição, uso e administração de medicamentos também faz parte da segurança do paciente. E aí, ó, entra uma coisa que vocês aprendem lá na aula de farmacologia, que pode ser em 11, pode ser em 13. Eu deixei os 13 certos de boas práticas de administração de medicamentos, porque é o último que tem. Mas se o professor passou 8, se o professor passou 11, não tem problema. Aqui eu vou deixar o completo, que é o 13 certos, e peço que na minha prova vocês se refiram aos 13 certos. Então, o que é? Verificar a prescrição correta. Como que eu sei que aquela prescrição é daquele paciente? Bom, existe um protocolo de segurança para isso. Lembra a identificação do paciente? É através da identificação correta do paciente que eu sei se essa prescrição é dele. Paciente certo, mesmo protocolo. Medicamento certo. Bom, eu vou fazer a conferência do frasco com a prescrição. Validade, preciso verificar no frasco. Forma de apresentação certa, ou seja, eu preciso ver se o médico prescreveu intravenoso e se aquele medicamento dispensado pela farmácia pode ser feito intravenoso. A dose eu vou verificar através da prescrição e através da quantidade que eu aspirei. Compatibilidade certa é se aquele medicamento vai ter alguma reação potencializadora ou inibidora em relação às outras medicações que o paciente tem. Orientação, então eu preciso garantir que o paciente saiba de todos os riscos e os benefícios em relação àquele medicamento. Se a via de administração está correta, então se o médico prescreveu intramuscular, eu tenho que fazer intramuscular. Se o horário prescrito e o horário executado estão corretos, se o tempo de administração está correto. Então, bom, o medicamento é para ser feito e ele tem que correr em 30 minutos. Eu não posso fazer ele em bolos, por exemplo, que seria fazer de uma vez só numa seringa. Se ele tem que correr em 30 minutos, ele tem que correr em 30 minutos. Tenho que verificar se ele está fazendo a ação certa. Então, eu vejo se o medicamento não está despertando no paciente alguma reação adversa. E eu tenho que realizar o registro correto para que eu consiga seguir um protocolo básico de segurança em relação à administração